Olá, meu nome é Arthur e esse é o terceiro vídeo que eu gravo aqui para o canal. Como quem já assistiu os primeiros vídeos sabe que eu não sei editar vídeo, eu não sei, não sou leigo nessa parte, não tive tempo de aprender ainda, então vai do mesmo jeito que eu fiz dos outros vídeos, sem corte, eu mesmo, né? No segundo até minha filha me ajudou, né? Deu um play para mim, mas agora eu tô sem a ajuda dela, então por isso vocês me viram chegando aqui e vão me ver saindo para dar o stop. Então é isso. Hoje eu resolvi falar, né? Algumas pessoas me pediram para fazer um terceiro vídeo e tudo. E apesar do tempo, tá muito corrido, eu resolvi gravar esse terceiro vídeo. Hoje eu vou falar sobre as dificuldades que eu tive quando eu decidi parar de beber. Né? Agora em agosto faz 6 anos. Graças a Deus não tive recaída. Não tomei sim uma tacinha de vinho, mas me deu muita vontade de beber uma garrafa inteira e isso mais no início eu evitei, né? Às vezes no Natal eu tomava uma taça de vinho, então nem isso mais eu tô tomando, porque na hora que eu tomava uma taça dava vontade de tomar uma garrafa. Então eu falei assim, não consigo, eu realmente sou alcoólatra, eu gosto do álcool, eu gosto do sabor do álcool, eu gosto da sensação do álcool, então eu prefiro evitar. Melhor, então, já que eu tomo uma taça, me dá vontade de tomar uma garrafa inteira, eu prefiro evitar. Tem gente, alguns vão falar, mas você é fraco, você não consegue. Cada um é de um jeito. Eu não consigo. Outras pessoas conseguem. Eu admiro quem consegue. Mas eu não consigo. Então eu prefiro deixar de beber qualquer quantia para não ter vontade. Bom, vamos lá em relação às dificuldades. Vamos direto ao assunto agora. As dificuldades que eu tive quando eu parei de beber. Eu tenho que relembrar, são quase 6 anos que eu parei. Então eu tenho que ficar buscando na mente. Não anotei dessa vez. Não anotei nada, eu estou indo assim de supetão. Outras vezes eu fiz um tópico ou outro ali, mas dessa vez eu estou indo. É o tempo que eu achei aqui, eu vou fazer de supetão. Então vai ser ter que ir buscando na minha mente as dificuldades que eu tive. Né? Apesar de ser recente, 6 anos. Mas é isso. Primeiro, né, quando a gente para de beber, você tem ali um hábito, você criou um hábito de sair só bebendo. Né? Eu tinha um hábito de sair, minha vida social, né, sempre tinha a bebida inclusa. Então mudar isso não é fácil. Primeiro, por causa de você sair, você já estava acostumado. Uma coisa que eu vou falar aqui, quando a gente bebe, qualquer lugar que serve. Às vezes você vai num show que você não gosta, por causa das amizades. Então você vai a lugares que às vezes, se você tivesse sóbrio e não fosse beber, você não iria, como eu faço hoje. Hoje eu escolho os lugares que eu vou. É claro que de vez em quando eu vou a lugares assim que, por causa algum show que eu não goste, mas para, mais a namorada ou qualquer outro motivo, alguns amigos e tal. Ah, vamos no tal show. Vontade, às vezes eu não tenho, não gosto do cantor, mas eu vou, eu faço ali, né, o social de vez em quando. E fico a noite inteira sem reclamar, sem beber, vou bebendo. Se tiver água com gás, eu bebo água com gás, então é tranquilo. Passo a noite inteira, fico até o final do show, né? Mesmo não gostando, eu fico. Então, né, nem tudo na vida da gente a gente faz o que a gente gosta. Mas quando eu bebia, eu frequentava mais esse tipo de ambiente, mesmo não gostando tanto. Por quê? Você ia beber, você ia se divertir. Ah, vai estar ruim, mas não é um show que eu queria ir. Não é um lugar que eu gostaria de ir, mas meus amigos vão estar lá, vão beber, daqui a pouco você bebe, você esquece, né? Tudo fica bom, o lugar fica gostoso, né? Depois você fica tonto, então a farra fica gostosa. Então acabava que frequentava lugares eu frequentava lugares que eu não me sentia, né? Como hoje eu não tenho vontade de frequentar, eu frequentava por causa das amizades, por causa da bebedeira e tal. Né? Ia show que eu não gostava com mais frequência.
ia a lugares que eu não gostava com mais frequência, porque tinha bebida, tinha meus amigos, né? Amigos. Então é o seguinte, então para mim primeiro foi difícil, porque quando você para de beber, você começa a ser mais seletivo em relação aos lugares que você vai. Então muitos lugares que as pessoas me chamavam, não vou, não tô afim de ir, né? Não quero ir. Então você já vai tendo, antes que você tinha uma vida social, antes eu tinha uma vida social assim, se eu quisesse juntar com a turma quinta, sexta, sábado, domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ia ter gente, ia ter companheiro para poder sair, ia ter lugares para ir. Então a vida social, quando eu bebia, era, né, tinha tinha muita coisa para fazer. Né? As palavras não estão vindo na minha cabeça aqui, tinha muita coisa para fazer. Então, primeiro foi isso. Eu comecei a não ir para todos os lugares que me convidavam. Segundo, porque eu sabia que eu não ia gostar, não. Já, né, vou chegar num lugar que eu não vou gostar, sem beber ainda, difícil. Então fiquei mais seletivo. Ótimo. O que eu achei ótimo. Né? Porque hoje eu vou para os lugares, que, como eu disse, de vez em quando eu tenho que fazer um esforço para ir a algum lugar que eu não estou com vontade para satisfazer, às vezes, a vontade de alguém, né? Da namorada, da filha. Da minha filha, no caso, é mais a festinha de escola, essas coisas, mas isso é de boa demais. Bom, eu tinha até que cortar, mas vou cortar. Tá. Então eu fiquei mais seletivo. Então não é qualquer lugar que eu vou hoje que eu aceito ir. Então ficou difícil, porque eu não aceitava todos os lugares. Quando você saía com os amigos, é aquela insistência para beber, principalmente no início. Ah, você tem que beber. Por que você parou de beber? Ninguém aceitava que eu tinha parado de beber. Por parar por parar, não era um problema de saúde. Né? Claro que era saúde física, mental e espiritual. Mas não era nada diagnosticado. Falei assim, Arthur tem um problema de saúde que ele tem que parar de beber. Então, se eu parei do nada, então ficou mais difícil, que as pessoas começaram a ficar em cima. Você não parar por quê? Né? Então, foi muito difícil. Muito difícil. Assim, eu comecei como eu disse no primeiro vídeo, eu me afastei dos amigos, eles se afastaram de mim, porque você fica ali você começa a não fazer mais parte daquele círculo. Se você, né, como eu disse, se você anda de bicicleta, você tem um grupo de bicicleta, que você anda todo final de semana, você parar de andar, eles vão te chamar para quê? Você não anda mais? Vão te chamar para quê? No início vão te chamar, vão insistir, vem, Souza, você está fazendo falta no grupo, vem para cá, vamos andar de bicicleta. Ah, não, não tô afim mais, não, tô andando muito cansado. Daqui a pouco eles vão parar de te chamar. Então, aquele grupo que você andava que era de bicicleta, você não vai passar a andar mais com eles. Porque você não anda mais de bicicleta. Da mesma forma quem bebe. Aquele grupo que você bebia, você vai parar de andar com eles. Porque eles bebem e você não. Eles não querem andar com você e você também não tem paciência mais de aguentar, de tolerar a gente tonta. É até engraçado isso. Bom, mas a grande dificuldade que eu tive, eu vou ser bem sincero, é porque a gente muda uma rotina. A mudança de hábito ela é muito difícil. Na nossa mente, a gente cria desculpas para beber, para justificar aquele hábito, mesmo que aquele hábito seja nocivo, mesmo que aquele hábito te traga prejuízos físicos, emocionais, espirituais, mesmo que aquele hábito te faça passar por vergonhas. Então você cria desculpas na sua mente para justificar todos aqueles erros que você comete. E a bebida, por exemplo, não, a vida já é tão difícil, eu preciso beber. Não, estou tão cansado, eu trabalhei tanto essa semana, eu mereço beber. É o que a gente escuta o tempo todo. A gente cria desculpas para justificar a vontade de beber. Na nossa mente a gente cria essas desculpas. Não, eu preciso beber porque eu estou cansado. Não, eu preciso beber porque estou triste. Não, aconteceu algo ruim na minha vida, eu preciso beber.
Nossa, eu tô feliz demais também, eu preciso beber porque eu tô com felicidade, vou até abrir uma latinha. Olha que dia bom, que coisa boa que aconteceu, eu vou abrir uma latinha para comemorar. Então a gente justifica, a gente cria na nossa mente desculpas para poder beber, né? Para justificar, mesmo que eu passe vergonha, mesmo que eu faça besteira. Ah, não, mas tá, tudo bem, você está fazendo besteira, né? Porque igual eu disse no primeiro vídeo, a gente normaliza os erros que a gente comete quando está tonto, né? As pessoas normalizam isso, porque todo mundo passa vergonha. A maioria das pessoas que exageram um pouco mais na bebida passa algum tipo de vergonha. Então ficou normalizado aquela vergonha. Você, não, fica tranquilo. Você estava tonto, ninguém nem reparou, não. A gente também estava. Então todo mundo tentando normalizar os nossos erros, né, decorrentes do excesso de álcool, para que ninguém se sinta ali muito envergonhado, ninguém para que a gente continue a beber. Não, vamos, fica tranquilo para você parar, não, por causa disso, não, para não. Você está todo tonto, só ninguém está ligando, daqui a pouco ninguém vai nem lembrar mais, não. Então a gente fica procurando desculpas para continuar a beber. E isso é muito difícil na mente da gente, porque eu criei um hábito, né, da bebida, então fica muito difícil de você. E minha mente trabalhava daquela forma, inventando desculpas para eu continuar bebendo, mesmo errando. A minha mente trabalhava daquela forma de criando, justificando o porquê de continuar a beber, né? Justificando de todas as formas possíveis para que eu continuasse a beber. E isso também os amigos que vêm falam, para quê? Não para, né? Já disse também no primeiro vídeo. Eu nem esqueci, nem sei se eu falei meu nome. Meu nome é Arthur, né? Esse é o terceiro vídeo que eu gravo. Tá no meu canal, nem sei, não lembro no início do vídeo se eu falei isso. Né? Já gravei 2 vídeos anteriores. Então, minha mente criou. Então, criou esse hábito de justificar os meus erros para que eu continuasse a beber. Certo? E é muito difícil você lidar com isso. Porque, principalmente, o que era mais difícil? Quando acontecia qualquer problema. Ou, mas quando acontecia qualquer problema, o que vinha à minha mente? Ô Arthur, sua vida era mais fácil quando você bebia. A sua vida era mais tranquila. Volta a beber. Tá vendo? Parou de beber? Tá dando tudo errado. Tá tudo só acontecendo coisa ruim. Volta a beber. A vida fica muito mais fácil. Isso é minha mente, né? Então isso no início, gente, foi difícil demais para mim, porque quando eu passava qualquer problema, eu falava assim, nossa, para que eu fui parar de beber? Vontade minha é voltar a beber, chutar o balde e voltar a beber. Minha vida era muito mais fácil quando eu bebia, mas muito mais. Para que eu fui inventado de fazer isso? Vou voltar a beber. Mas eu consegui segurar. Por quê? Por que que a bebida dá uma falsa sensação de que as coisas estão melhores? Quando eu bebia e sem beber, os problemas existem, bebendo ou não bebendo. Eles não vão deixar de existir. Então o que acontecia? Quando eu bebia, eu esquecia momentaneamente, aquele tempo que eu bebia, dos problemas, né? A vida se tornava mais alegre, né? A bebida dá uma falsa sensação de alegria, né? Mesmo que você tivesse um problema sério, você bebe, você fica alegre ali com os amigos, rindo, você esquece, naquele momento, você esquece dos problemas. Então você fica mais rico, você fica sem problemas, você fica mais alegre, você fica mais bonito, você fica tudo. A bebida dá essa falsa sensação de que as coisas estão melhores. Nos dá uma falsa sensação de esperança, que as coisas vão melhorar. Né? Não estou falando que a gente não tem esperança quando está sóbrio, não. Muito pelo contrário, é aí que a gente deve ter esperança mesmo. É no momento da sobriedade que a gente tem que ter esperança. Mas a bebida também dá essa falsa sensação.
né, de que naquele momento a vida está sob controle, que tudo, não precisa se preocupar, que as coisas vão se ajeitar, que as coisas vão melhorar, né? O ideal é que a gente tenha essa esperança quando a gente está sóbrio, de ter certeza que os momentos difíceis vão passar e ter a consciência, né, sem o consumo do álcool, ter consciência de que aquilo é passageiro, que tudo vai passar em algum determinado momento, que as coisas, os momentos difíceis vão passar, né, que a gente não precisa beber a bebida álcool, beber o álcool para que desculpa o cachorro, mas não tem nem jeito de eu cortar isso. Que a gente não precisa beber o álcool para poder suportar esses momentos difíceis. Que é nos momentos difíceis, quando a gente consegue suportar os momentos difíceis, principalmente, principalmente sem o álcool, quando a gente consegue suportar esses momentos difíceis sem o álcool, é que a gente se fortalece ainda mais. Muito mais. Então era muito difícil para mim passar por esses momentos difíceis sem a bebida. Na minha mente, né? Porque a bebida fala, não, era muito mais fácil quando você bebia, muito mais tranquilo. Volta a beber que sua vida melhora. É falsa alegria, gente. Aquilo é falso, vai passar no final de semana. E é muito pior. Porque que acontece? Passou o final de semana, eu bebi ali, fiquei alegre, eu ri para danar, esqueci dos problemas. A vida estava ótima, estava rico, estava bonito, estava isso, estava aquilo. Tudo bem, tudo correndo a mil maravilhas. Aí o que que vinha na segunda-feira? O problema continuava o mesmo. Vinha junto a ressaca física, a ressaca moral, se disse alguma coisa que não devia, se fiz alguma coisa que não devia. Então, além do problema não acabar, vinham outros juntos. Então, potencializava, e a bebida, naturalmente, ela é depressiva. Né, você pode ver os médicos falando que a bebida ela é depressiva, que ela ajuda a ter depressão, aumentar a depressão, te deixar para baixo, né? Você vai com um nível, deve ser, né? Naturalmente você vai num nível de euforia por causa da bebida, de alegria, de tudo. De repente você parou de beber, o que acontece? Essa euforia acabou, vem o corpo vai sentir. Então, naturalmente, a gente já fica, além do problema ainda continuar, tinha um problema de estar mais deprimido ou depressivo, não sei qual palavra usar nessa hora. Deprimido ou depressivo. Você está mais triste. Além de todos os problemas, além do problema continuar, você está mais triste, está mais com ressaca física e moral, muitas vezes. Então a bebida não traz benefícios nesse momento. Muito pelo contrário, quando você suporta sóbrio, sem ter a necessidade do álcool, você se torna muito mais forte. Eu, por exemplo, depois que eu parei de beber, eu vi o tanto que eu conseguia, o tanto que eu era forte. Aí eu consegui mudar muitos outros hábitos que não eram bons para mim depois que eu parei de beber, que eu consegui enxergar o tanto que eu sou forte, o tanto que eu consigo mudar quando eu quero. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Por isso que eu falo, a gente só muda quando a gente quer, sem inventar desculpa, sem nada. Eu realmente quero mudar, eu realmente quero parar de beber. A gente só muda quando a gente quer. É claro que a gente precisa de ajuda. Eu não falei nos outros vídeos. Vou até colocar isso, falar sobre isso agora. Quando a gente quer, primeira coisa, quando a gente tem que parar que a gente quer parar de beber, é querer. Depois que você quer, né? Se você quer, decidiu que vai parar de beber. Se você consegue sozinho, ótimo, eu consegui, mas não é todo mundo que consegue. Aí você tem que buscar ajuda. Buscar ajuda de família, alcoólicos anônimos, psicólogo, psiquiatra, o que for para ajudar a sair desse vício. Então, eu consegui sozinho não quer dizer que todo mundo vai conseguir sozinho. Muitas pessoas conseguem sozinhos. Mas a ajuda é muito necessária. Ah, mas fulano de tal conseguiu sozinho, então eu também tenho que conseguir. Não, gente, cada um é diferente um do outro.
Não é vergonha pedir ajuda, não, ir atrás de ajuda, não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que procurar ajuda quando a gente precisa, né? Cada um, eu sou diferente de qualquer pessoa, cada um vai, quando vai parar de beber, tem a sua individualidade, a sua maneira de parar, o seu jeito, com ajuda ou não. Cada um vai traçar o seu caminho de acordo com que fica mais fácil, de acordo com que fique mais fácil e ele consiga, porque já não é fácil. Se tiver ajuda, gente, é muito melhor, né? Pedir a ajuda dos familiares. Oh, gente, eu tô com um propósito das pessoas que te amam, porque os amigos de verdade vão te apoiar. Os outros não, vão falar para que você vai parar de beber. Pedir, oh, por favor, você gosta de mim, você me ama? Então, faz um favor para mim, eu tô tentando parar de beber, eu vou parar de beber, respeite essa minha decisão. Não fique em cima de mim para beber, não fique enchendo meu saco. Respeite a minha decisão, que eu quero parar de beber e eu preciso contar com a ajuda de vocês, de você. Então toda ajuda é necessária, é bem-vinda, né? Então é isso, as dificuldades maiores que eu tive foi, a maior dificuldade que eu tive foi de luta com a minha mente, porque a minha mente queria justificar os problemas da minha vida, né? Pelo menos aconteceu comigo, não sei se é com todos, que eles estavam piores, se os momentos difíceis da minha vida estavam piores porque eu não estava bebendo. Mas eu nem culpo a minha mente por isso, não, porque ela estava acostumada, quando tinha um problema, tomar uma cervejinha, tomar um excesso ali, ela fala, nossa, agora tá tudo bem. Então são momentos de prazer, porque beber, gente, é prazeroso. Se não fosse prazeroso, não tinha tanta gente viciada. Eu não seria viciado. É claro que eu gosto de beber. É claro que eu acho prazeroso a bebida. É claro. Senão, se não fosse prazeroso, quem ia se viciar em algo que é ruim, que não é prazeroso? Então, minha mente estava acostumada com o prazer do álcool nos momentos difíceis, né? E nos momentos alegres. Né? De todo jeito, minha mente estava acostumada, estava querendo justificar a bebida, justificar para que eu justificar aquela vontade de beber. Vamos beber porque você está alegre, vamos beber porque você está triste, vamos beber porque você está infeliz. Então, esses são os grandes, para mim foi o grande problema. É claro, as amizades sumiram, eu mudei meus hábitos. Ah, eu estava falando outra coisa da força que eu descobri que eu tinha depois do querer, porque quando a gente quer, a gente consegue, né? Tem que partir primeiro do querer. Tantos hábitos que eu mudei depois, eu estava, por exemplo, eu comia muito doce. Era assim, chocolate na minha casa sempre tinha um potinho cheio de chocolate. Eu ia no supermercado e eu comprava os chocolates todos que eu gostava e sempre eu tinha potinho de chocolate. Então depois do almoço comia chocolate, às vezes depois da janta, né? E eu falei assim, bom, doce esse excesso de doce não faz bem para a saúde. Eu consegui parar de beber, por que não parar de comer doce? Eu não parei de comer doce. Hoje eu não tenho excesso. Às vezes eu vou lá e como um pedacinho. Às vezes eu fico dias e dias sem comer doce. Né? Não consegui cortar ainda o açúcar do café. Mas não é porque eu tentei, não tentei também, não quero. Eu acho gostoso com açúcar. Porque dizem que o café é até mais gostoso sem açúcar, mas eu não tentei ainda não para ver, sabe? Não tentei, não quis ainda para poder parar. Mas meu açúcar no café, meu açúcar mascavo no café eu tenho, eu uso. É, mas chocolate, eu diminuí drasticamente. Qualquer tipo de doce, eu olho, às vezes eu olho para algum doce e falo assim, vou levar para, não vou levar para casa, porque não é que eu, não, mas assim, deu vontade também muito. Vou lá e como. Eu não fico, não deixei minha vida. Falei assim, agora eu também vou parar de comer doce de tudo. Não. De vez em quando eu como. Eu sei que me faz mal para o meu físico, para minha saúde, comer doce do jeito que eu comia. Eu vou agora deixar de comer doce para sempre? Não. Eu vou comer, comer moderado, de vez em quando. É ter limite. Não é nem de mais nem de menos, é achar o meio termo. É o grande sentido da vida, é a gente achar o meio termo para tudo. Né?
Eu nem comer doce demais e nem deixar de comer algo que eu gosto demais. Né? Não vai me matar porque eu comi um chocolatezinho? Não. Então, de vez em quando eu vou lá e como. Né? Achar esse meio termo, nem no excesso, nem tanto para mais quanto para menos. Agora, no álcool, infelizmente, para quem é alcoólatra, né, não consegue, como eu, não consegue, aí já é um vício, é mais difícil, né? O álcool é maléfico, o docinho, um pedacinho de doce não vai fazer mal. Mas no caso, uma tacinha de vinho não vai fazer mal. Não vai fazer mal para quem sabe saborear uma tacinha de vinho. Para quem sabe sentar e jantar e tomar uma taça de vinho. Eu não. Para mim aí já é um vício. No meu caso, o álcool para mim é vício. Aí eu tenho que extirpar da minha vida, porque eu sei que se eu tomar uma taça, eu vou querer tomar uma garrafa. Aí eu não consigo, no caso do álcool, eu não consigo encontrar o meio termo. Porque para mim é um vício, é algo que eu gosto mais do que o doce. Né? Então eu não consigo achar aquele meio termo do álcool de tomar uma tacinha de vinho de vez em quando. Eu não encontrei, não consegui. Admiro quem consegue. Né? Eu falei do meio termo aqui, nem para mais nem para menos, mas no caso do álcool eu não consigo ter meio termo comigo, porque eu sou alcoólatra. Né? Então eu não consegui esse meio termo. Então eu tive que parar mesmo. Ou eu paro, ou eu já tentei, porque antes de parar, algumas pessoas voltam, param, falam assim, nossa, mas eu caí, eu comecei a parar, depois eu caí. Aconteceu comigo várias vezes antes de eu decidir realmente eu quis parar. Eu caí várias vezes. Eu falei assim, agora eu vou parar de beber. Passava 1, 2 semanas, bebia de novo. Ou senão, agora eu vou diminuir. Aí eu vou tomar 2 latinhas. Você acha que eu conseguia tomar 2 latinhas? 3 latinhas? Podia ser um dia ou outro. Mas voltava tudo de novo. Então, com o álcool, eu não posso ter meio termo. Eu tenho que ser radical com ele, é parar mesmo. Porque eu me conheço. Eu sei que se eu continuar a tentar esse meio termo, tomar uma tacinha de vez em quando, daqui a pouco eu estou voltando a beber tudo de novo. Então, para mim, o álcool ele é um vício grande. Bom, é isso. Eu acho que já deve ter ficado bem grande. É a gente criar novos hábitos. O que foi importante para mim é criar novos hábitos. Né? Exercício eu já fazia, mas eu continuo fazendo. Eu já fazia quando bebia. Ir para os lugares mais prazerosos, fazer programas diferentes do que conhece, né? É, quem tem cinemas na cidade não tem costume de ir ao cinema, ir ao cinema. Quem tem teatro, ir ao teatro. Fazer programas que não remetem ao álcool, que não fazem ter vontade de beber, né? E os lugares que te dão prazer. Porque quando a gente bebe, a gente vai em qualquer lugar que chama. A gente vai para qualquer banda. Chamou, tá, os amigos estão lá, a gente tá bebendo, tem bebida, você vai em qualquer lugar. Você não faz muita distinção de lugar, não. Né? Não estou falando de qualquer lugar. Não, mas eu estou falando, né, em lugares que às vezes não te satisfazem quando você está sóbrio. Você não iria se você não fosse beber. Então é criar, ir para os lugares que você gosta, né, que você tem prazer de fazer, sair, fazer uma boa janta, é, criar novos hábitos. Hoje eu gosto muito hoje de jogar buraco, baralho, né, buraco. De vez em quando eu jogo aqui, eu e a minha namorada, às vezes vou para casa da minha tia jogar buraco. Programa de velho, mas é um programa prazeroso, é diferente, é gostoso. Você está ali interagindo com os familiares, você está interagindo com os amigos. Não é um programa que eu achei. Também vou fazer 44 anos, estou velhinho mais não, né? Novinho mais não. Mas é isso. São programas bobos que te fazem. É tão prazeroso quando eu vou para casa da minha tia, por exemplo, jogar buraco, fica naquela a capação, né, que a gente fala aqui em Minas, um capando o outro. É gostoso, é um programa prazeroso, sabe? É simples, sem muita coisa, sem necessidade de fazer algo, né, uma viagem. Assim, não, se eu vou ali para casa da minha tia, jogo buraco ali com minha tia, com meus primos, olha que coisa mais gostosa. A gente se diverte, a gente ri muito, a gente brinca muito um com o outro. E é achar esses momentos de mudar os hábitos. Mas não é fácil, não é fácil mesmo. Foi difícil, mas
Depois que passa, gente, já vai fazer 6 anos sem beber. Nem sinto falta mais, não. É bom demais. Não beber é bom demais. Vocês não imaginam tanto que melhora a vida. Física, espiritual, emocional. Até para namorar melhora muito, né? É verdade. Quem não acredita melhora muito. Porque você está mais disposto, você não tem aquela ressaca atrapalhando. Não. São tantos benefícios que fica difícil falar. Não vou ficar, senão aumentaria muito esse vídeo aqui falando dos benefícios. Mas muda tudo, é bom demais. Não beber é muito bom, a vida melhora demais. Você tem consciência do que você faz. Não tem vergonha. Quando você fala algo, você está consciente do que você está falando. Você não passa vergonha. Se você passar vergonha, você passou vergonha consciente. Né? Então é muito bom, tudo é bom demais. Eu falo para todo mundo, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida até hoje. Vou fazer 44 anos, foi a melhor decisão que eu tive na vida, porque eu tomei na minha vida foi ter parado de beber. É muito, 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 muito bom mesmo. Os benefícios às vezes a gente não vê ali no início, né? Porque a nossa mente está ali tentando criar justificativa para você voltar a beber. Mas com o tempo, você vai vendo tanto de benefício que tem, você fala assim, gente do céu, por que eu não parei de beber antes? Que antes eu não tivesse nem bebido. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, me desculpem. Não vou prolongar muito mais, não, já prolonguei muito. E eu falei isso, tudo que eu estou falando, em relação à minha vida, ao que eu passei. Certo? Não quer dizer que comigo, como eu disse, cada um tem sua individualidade. Cada um leva. Eu tô